A gente segue também falando sobre essa mega operação no Rio de Janeiro, mas agora com o âncora da Itatiaia, William Travassos. William, uma boa noite para você. A gente sabe que você já cobriu muitas pautas relacionadas à segurança pública no Rio de Janeiro. E na sua avaliação, o que nós podemos esperar dos próximos dias depois dessa operação que deixou mais de 60 mortos? Seja bem-vindo. Estevam, muito boa noite ao Pedro, a todos os assinantes da CNN. Essa é realmente uma operação sem precedentes. Nós nunca vimos nada parecido, até mesmo em 2010, quando 2.600 homens ocuparam o Complexo do Alemão. Lembrando que em 2010 essa operação ela só aconteceu porque nós tínhamos uma sequência de ataques à população do Rio de Janeiro em vários pontos, em pontos diferentes, bandidos ateando fogo em carros, ameaçando o morador do Rio de Janeiro. E essas ordens, elas saíam de dentro do Complexo do Alemão, isso em 2010. O Complexo do Alemão é o grande QG do Comando Vermelho. Eu ouvi o Pedro falando sobre as características do PCC, primeiro comando da capital, e do Comando Vermelho. O primeiro comando da capital, aí em São Paulo, ele não tem um concorrente no domínio de território. E por isso, ele não precisa ostentar os fuzis. No caso do Rio de Janeiro ou de outros estados, porque o que a gente observa é um movimento nacional, o Comando Vermelho ele gosta de guerrear. Ele ocupa território e disputa no Rio de Janeiro com amigos dos amigos, a ADA, Terceiro Comando Puro, as milícias e as suas variações de grupos em várias regiões. Ele tem em torno de 70% do território. E como ele gosta de guerrear, ele precisa das armas para poder fazer esse enfrentamento. E o que a gente observa na operação de hoje, e nós estamos ouvindo vários relatos e especialistas dizendo que essa operação precisava ser uma operação mais planejada, ela foi planejada. E com antecedência, até porque o governo do estado do Rio de Janeiro vem fazendo uma sequência de operações. O próprio governador falou sobre a operação no Complexo da Maré durante 3 dias sem disparar um único tiro. Essas operações aconteceram no Complexo do Chapadão, no Complexo da Maré, na Cidade de Deus, e a gente vem acompanhando a sequência, quase que diariamente, operações no Rio de Janeiro. Só que em algum momento você precisa entrar no quartel-general do Comando Vermelho, que é justamente o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. O que a gente percebe, e é uma reivindicação dos governadores, que olham, porque hoje está tudo interligado. Por exemplo, nós temos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a ação do Comando Vermelho e a disputa com o primeiro comando da capital. Disputaram em Juiz de Fora, disputaram na região do Triângulo Mineiro, disputando território e poder de venda de entorpecente. No caso do Rio de Janeiro, de forma específica, o que muito se fala é que o Rio de Janeiro se tornou um grande berçário, um grande resort do mundo do crime, em função da DPF 635. Um partido político provoca, cria o caráter de excepcionalidade nas operações policiais e isso dificulta as ações dentro dessas comunidades. O Comando Vermelho vai ganhando território, expandindo para a região metropolitana do Rio de Janeiro, para a região serrana, vai saindo do estado. E os bandidos de outras regiões, e a gente tem que entender que nesta operação, você não tinha como alvo só o bandido do Rio de Janeiro, o narcoterrorista do Rio de Janeiro. Você tinha de outros estados. E o que está acontecendo? Bandidos, por exemplo, de Minas Gerais, saem daqui, vão para o Rio de Janeiro, enxergam esse modelo de domínio de território porque favela dá dinheiro, e o traficante sabe disso, ele explora o gato net, a luz, a venda de botijão de gás, a entrega de correspondência em algumas comunidades, o transporte dentro das favelas, porque para chegar em determinados pontos você precisa, por exemplo, de uma Kombi ou até mesmo de uma motocicleta, senão você não chega, porque o Estado não chega até esses pontos. Então tudo é dinheiro. O traficante de Minas Gerais, e é muito comum, a gente tem hoje um traficante foragido do estado de Minas Gerais que está abrigado no Rio de Janeiro, numa das comunidades. E é o mesmo sujeito que tem interferência aqui nas comunidades. Eles saem daqui e observam esse modelo de domínio de território, onde eles observam que o tráfico de drogas é apenas um dos negócios. Nós temos várias opções de faturamento para o mundo do crime. E eles começam a trazer isso para as suas realidades em outros estados. Nós aqui em Minas Gerais, existe um esforço muito grande, na verdade os estados
do Sul, das regiões Sul e Sudeste, do consórcio que lida com a área de segurança pública, tentando fazer a integração da informação, que é a maior dificuldade. Minas vem enfrentando essas dificuldades, já quebrou um paradigma quando propõe essa integração dentro do próprio Estado. É muito comum. Hoje a informação está centralizada numa determinada unidade e você só consegue essa informação se você tem amigos naquela unidade. Não é uma coisa integrada. Então esse discurso de integração ele está muito no discurso, mas não na prática. E o que os governadores, e eu tenho ouvido isso, né, de vários estados, a gente ouve isso em São Paulo, a gente ouve isso no Rio, a gente ouve aqui em Minas Gerais, uma necessidade de mudança, parar de enxergar esses grupos como grupos criminosos, organizações criminosas da vila, da favela, do bairro, porque na verdade não é isso. O primeiro comando da capital está em 28 países. São organizações que dominam o território, exploram esse solo e chegam onde o Estado não está chegando e estão cada vez mais abrindo os seus braços. Essa operação do Rio de Janeiro, ela tem, se você olhar para ela é diferente, porque o Estado assume o desafio e o mecanismo de enfrentamento é outro. Você não viu os helicópteros dando rasantes, nós não temos essas imagens. Nós usamos os drones em função dos que nós já tivemos no Rio de Janeiro, com helicópteros abatidos. Nós tivemos policiais mortos em função de operações como essa. O helicóptero não foi utilizado, até porque o poder de fogo desses narcotraficantes que estão no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha é algo surpreendente. A gente está falando de mais de 90 fuzis apreendidos, são armas de guerra, que são comercializadas em algo de 60, 80 mil reais e chegam às nossas vilas e favelas com capacidade de transfixar um tijolo e matar uma senhora que está fazendo um bolo ou algo nesse sentido. O que a gente vive hoje é uma situação muito complicada e o que o Rio fez foi assumir o compromisso de enfrentar usando inteligência, tudo foi mapeado, inclusive as rotas de fuga, e por isso que nós tivemos esse resultado. William Travassos, nosso colega da Itatiaia, muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo essa análise de quem já esteve cobrindo muitas vezes confrontos no Rio de Janeiro. Volte sempre. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite.